Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a origem do cinema. Para quem não sabe, o cinema, depois da arquitetura, da escultura, da pintura, da música, da poesia e da dança, vem o cinema, que é a sétima arte. Então, como se originou o cinema? O cinema ele não surgiu assim de uma hora para outra. Ele já estava sendo construído em muitos séculos. No século XVI já tinha os teatros de luz. No século XVII já existia a lanterna mágica, que foi o primeiro projetor que exibia coisas na tela. E no século XIX também veio a fotografia. Ao longo desses anos todos, tiveram vários outros experimentos, outras invenções que tiveram muita relação com o cinema. E lá na antiguidade, Platão já tinha falado da alegoria da caverna, que era como se fosse uma sala de projeção, uma sala escura, que você ficava observando imagens. Então, desde sempre houve essa fascinação por imagem, e aí aos poucos essas imagens começaram a querer ter movimento. E é engraçado porque alguns dos avanços que tiveram no primeiro cinema, assim, quando inventaram o cinematógrafo, muitas descobertas foram feitas sem querer. Teve um cara que era um fisiologista francês chamado Etienne. Ele estava fazendo uma pesquisa sobre movimento animal, nada a ver com cinema. E esse cara, estudando o movimento, ele queria tirar várias fotos para observar a evolução do movimento, que o movimento ocorria. E esse estudo que ele fez ajudou na criação do cinematógrafo. O principal motivo da criação desse cinematógrafo era a vontade de fazer uma simulação de movimento. E também teve a criação do kinetoscópio, que era como se fosse um cineminha individual, que eles olhavam num buraquinho assim, bem pequenininho mesmo, e viam imagens fingindo estar em movimento. Aí vieram os irmãos Lumière, o Louis Lumière e o Auguste Lumière na França, e o Thomas Edison nos Estados Unidos. Eles inventaram coisas muito parecidas que depois viraram o cinematógrafo. E o mais legal é que o cinematógrafo, ele não só projetava, como ele também filmava ao mesmo tempo. Então você já filmava e já projetava no mesmo aparelho. E essa invenção deles aconteceu por meados de 1895. E vale lembrar que nessa época ainda não tinha som, não existia o som. Então eram vários filmezinhos, curta-metragens na verdade, a maioria deles documental. No início todo mundo achava que o cinema ia tomar o mesmo rumo da fotografia, que ia ser mais documental, né? Esse tipo de coisa assim. Ia ser filmar coisas que existiam. Mas aí acabou que o cinema hoje é muito mais voltado para o onírico, para a viagem, para a história de ficção, do que para o documental. E a indústria do cinema hoje é uma indústria cinematográfica multimilionária. Claro que a gente tem documentários hoje e tudo mais, mas o cinema popular hoje, ele é mais ficção. E antes do cinema virar a indústria que ele é hoje, ele era apenas parte de um grande espetáculo. Existiam os lugares chamados vaudevilles na França e os penny arcade nos Estados Unidos, que se chamavam penny porque você pagava um penny, uma moeda, pagava uma moeda para entrar. E já os vaudevilles eram lugares meio de trabalhadores de fábrica nos Estados Unidos, principalmente que tinham muitos imigrantes. E nessa época que rolou muita imigração para os Estados Unidos, era super baixo nível o tipo de gente que frequentava esses lugares. Tinha gente bebendo, prostituição ao redor. E nesses lugares o cinema nem chegava a ser uma atração, se passava entre as atrações.
Lá tinha um espetáculo burlesco, tinha teatro, tinha circo, tinha espetáculos com animais, ou então o que eles achavam que eram aberrações, que eram pessoas deformadas ou com alguma deficiência, eles achavam graça daquilo e faziam daquilo uma piada, uma cena engraçada. Tinha palhaço. No vaudeville se passavam várias coisas desse tipo assim. E entre um espetáculo e outro, passavam esses filmezinhos. Na verdade, eram curta-metragens que duravam de segundos a 5 minutos, mais ou menos. Eram super curtinhos. E, sinceramente, naquela época, ninguém devia nem olhar para o que estava passando, porque era tipo a propaganda hoje em dia, que você para de ver para fazer outra coisa, para beber água, para ir no banheiro, para conversar. Então, na hora do cinema, as pessoas iam no banheiro, iam comprar cigarro, iam comprar bebida, bater papo, coisas assim. E mais ou menos nessa época surgiram os Nickelodeon. Você não sabia porque aquele canal de criança lá se chama Nickelodeon? Agora você vai saber, vai descobrir. Então, os Nickelodeons também têm referência ao fato de ser um Nick, que era uma moedinha que você pagava para entrar. Só que os Nickelodeons eram mais voltados para o cinema. Era um tipo de armazém adaptado que eles passavam os filmes, mas assim, não tinha cadeira, todo mundo ficava ali dentro, fumando, também bebendo. Era o mesmo público dos vaudevilles, assim, povão, como a gente pode dizer na nossa linguagem, né? E nos Nickelodeons tinham mais o público dos imigrantes, porque os imigrantes às vezes não sabiam falar inglês e como os filmes eram mudos, você não precisava de nada para assistir. Então você só ia e assistia. E eles nunca tinham visto nada em movimento, nenhuma historinha passando, nada acontecendo. Então você imagina para as primeiras pessoas que viram um filme na frente delas, por exemplo. Sempre que chega uma coisa nova, um objeto novo ou talvez uma linguagem, a gente tem que se adaptar, né, a essa linguagem. E os filmes não tinham som nessa época, então os Nickelodeons tinham um pianista que ficava tocando a música. Então esse primeiro cinema era muito voltado para os proletários, trabalhadores, imigrantes, principalmente o público masculino. E tudo isso porque esse público que frequentava esses vaudevilles e Nickelodeons não era porque eles queriam restringir o público, eles faziam para quem ia no lugar. E nesse primeiro cinema, eles passavam coisas da atualidade, coisas documentais, eles filmavam os próprios espetáculos que passavam nos vaudevilles para passar no Nickelodeon, por exemplo. Eles faziam também, tipo, umas atualidades reconstituídas, assim, tipo a cena da história recente que aconteceu. Aí eles iam lá e reconstituíam isso. Mas assim, sempre teatro filmado, a câmera parada e as coisas acontecendo na tela. Até que o governo americano começou com uma onda de imoralidade e tentou fazer um regulamento para poder proibir essas indecências que aconteciam nesses lugares. Então ele proibiu muita coisa, mas que foi o que causou a mudança no cinema. E em 1908, um prefeito se recusou a renovar as licenças dos Nickelodeons e aí começou uma grande revolução. Tiraram a venda de álcool, tentaram diminuir a prostituição, tentaram fazer uma limpeza nos Nickelodeons para subir um pouco o nível, né, do povo. A imprensa falava muito mal. Então, o cinema era considerado uma coisa de baixo calão, que era repugnante. Imagina então se esses caras vissem hoje em dia como é que estão as coisas, né? Então era tudo muito vulgar e eles queriam trazer um público mais família para o cinema. E aí os produtores nos Estados Unidos perceberam que eles tinham que mudar, eles tinham que melhorar o nível dos filmes deles também. Então essas pessoas investiam no cinema junto com os produtores, o roteirista, o cenógrafo. Várias pessoas se juntaram para pensar como eles iam trazer outro público para o cinema. Então essas coisas foram mudando aos poucos e os americanos entenderam que eles tinham que mudar, mas a França não acompanhou. Então
entre 1905 e 1915, os Estados Unidos atingiu uma audiência, conquistou um público muito grande, porque ele fez a mudança. E foi assim que o cinema dos Estados Unidos passou ao cinema europeu, porque a França, ela continuou fazendo aqueles filmezinhos, e o que mais mudou mesmo foi o conteúdo e não a linguagem. É importante lembrar que em 1908 já tinha o cinema aqui no Brasil, e ele foi bem até uns 1911, por aí mais ou menos. Depois da Primeira Guerra Mundial, rolou uma invasão de filmes, e aí o cinema brasileiro ele foi caindo até que ficou bem fraquinho. E eles começaram a pegar os romances do século XVIII, XIX e criaram adaptações. Eles pensaram, se essas histórias funcionaram antes, então elas vão funcionar no cinema. O problema é que eles tinham que aprender a contar a história melhor, dar uma linearidade para a história, coisa que era muito difícil. Então eles começaram a pegar o trabalho de vários escritores e passar para a tela. Então, gente, eu dei uma pequena introdução aqui para vocês, né, sobre a origem do cinema, e agora vocês vão assistir um vídeo aí que vocês vão entender melhor como foi que aconteceu essa evolução desde lá do início até hoje, tá bom? Acompanhe aí. Gosto. Gosto muito. Sim. Sim, adoro. Você sabe como surgiu o cinema? Não. Não faço a mínima ideia. Ótima pergunta. Não. Estranho, né? O cinema é tão conhecido, mas quase ninguém sabe como ele surgiu. Bom, é sobre isso que este vídeo se trata. Cinema, também conhecido como a sétima arte, começou com a invenção do cinematógrafo, que era uma máquina cuja manivela permitia captar as imagens, revelar o filme e depois também projetá-los em uma tela. O cinematógrafo foi criado pelos irmãos Louis e Auguste Lumière. Georges Méliès, um dos mais famosos mágicos ilusionistas da França, dono do teatro Robert Houdin, foi convidado pelos irmãos Lumière para a sessão no Grand Café, onde foi apresentado pela primeira vez ao público o cinematógrafo, exibindo o primeiro filme da humanidade, um pequeno curta de 1 minuto onde não mostrava nada além de um trem chegando à estação. Durante o filme, as pessoas quase fugiram, acharam que o trem iria atropelá-los. Ninguém nunca havia visto algo parecido. O cinema estava começando a ganhar forma. Méliès se encantou pela invenção e propôs comprar o equipamento, mas os Lumière não viram potencial no cinema. Para eles, o cinematógrafo deveria ser usado para fins científicos. Então, George conseguiu adquirir um protótipo da máquina e o incrementou até que ficasse perfeito. Entusiasmado, ele saía filmando coisas do cotidiano pelas ruas. Até que um dia, sua câmera parou. Deu pau. Isso é normal, todos nós passamos por isso. Mas aquele acontecimento iria mudar para sempre a história do cinema. Eu vou explicar. Basicamente, ele estava filmando enquanto um objeto passava. A câmera travou e quando voltou a filmar, outro objeto estava passando. Então houve uma ruptura entre um quadro e outro. Um pequeno corte. Porém, não haviam cortes naquela época. Para ele é como se o objeto do primeiro quadro tivesse se transformado no objeto do segundo quadro. E assim, por causa de um pequeno acidente, o primeiro efeito especial foi criado. Foi assim que tudo começou. Méliès dominava e criava cada vez mais para o cinema. Fez grande sucesso e pôde ter o seu próprio estúdio. Era como um castelo de vidro. Foi construído assim para que eles pudessem aproveitar o máximo da iluminação do sol para suas gravações. Nesse período, ele terminou criando mais e mais efeitos especiais. Transições entre as cenas, dupla exposição,
e também as narrativas, ou seja, a história na qual se tratava o filme. It's in color. But of course, we tinted the film. We painted it by hand, frame by frame. Assim, pode-se dizer que foi aí que as cores no cinema começaram, mas só iam ganhar mais peso com uma tecnologia usada a partir de 1914. Isso é assunto para outro vídeo. Ao todo, Georges Méliès fez 500 filmes, sendo um deles o icônico Da Terra à Lua, de 1902, o primeiro filme de ficção científica do mundo, baseado no livro de mesmo nome, escrito por Júlio Verne. Vocês podem achar muito os 500 filmes dele, e realmente são, mas os filmes eram curtos, de mais ou menos 6 minutos cada um. O mais longo é o de Terra à Lua, porém, ainda assim, ele só tem 13 minutos. Os filmes como nós conhecemos, de 1 hora ou 2 de duração, só iriam se popularizar bem mais pra frente. Tudo ia muito bem na carreira do cineasta, mas nada dura para sempre. Algo aconteceu. A guerra havia chegado. De repente, as pessoas não tinham mais tempo e nem disposição para ver filmes. Aos poucos, Méliès foi ficando sem dinheiro e terminou falindo. Seu castelo de vidro chegou ao fim. Tudo estava perdido. Em momentos de raiva, Méliès botou fogo em tudo, no cenário, no figurino, tudo. Por desespero, ele teve que vender os seus filmes a uma empresa que os derreteu e os transformou em produtos químicos que foi utilizado para fazer as solas de sapatos. Com o dinheiro que sobrou, ele terminou abrindo uma lojinha de brinquedos em uma estação de trem. E assim ficou até meados de 1925, quando jornalistas e cineastas fizeram uma busca e encontraram Méliès. Eles também conseguiram recuperar 80 de seus filmes e apresentaram tudo em um evento que trouxe o grande diretor de volta para os holofotes, ganhando não só reconhecimento por tudo que ele fez, como também ganhou a medalha da Legião de Honra da França. O mestre finalmente havia retornado. Essa foi a nossa aula sobre o cinema. Continue ligadinho aí na nossa aula virtual, ok?